Segunda-feira, 5 de outubro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja o que preparamos para a edição de hoje. O UPF promove um aulão do Enem para estudantes do ensino médio de toda a região. Já está valendo o pagamento do Fundo de Garantia para as empregadas domésticas. No estúdio, a advogada e professora do curso de Direito da UPF, Edmara Risso, vai falar sobre esse assunto. Hoje, nós começamos uma nova série dedicada às crianças aqui na UPF TV. É a série Comer Bem. A obesidade hoje é um dos maiores problemas de doenças do coração e das articulações em animais domésticos. No esporte, Passo Fundo perde um de seus filhos ilustres. Faleceu neste fim de semana o ex-jogador Kita, com passagens por Flamengo, Grêmio e Internacional. E ainda ciclista da UPF Ricardo Machado é campeão da etapa olímpica no Rio de Janeiro. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Com aulas nas áreas de Geografia, Filosofia, Arte e Cultura, História, Sociologia, Biologia, Física e Química, a UPF promoveu o encontro de preparação para a prova do Enem. O aulão foi no auditório da FEAC, aqui no Campus 1. A atividade teve boa participação dos alunos, que acompanharam aulas nas áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Para participar, os estudantes não pagam inscrição e as vagas são limitadas. O próximo aulão de preparação para a prova do Enem será realizado no dia 17 de outubro. A reforma administrativa do governo federal, as medidas de contenção de despesas das prefeituras e o resultado da Construmóveis são os temas da coluna Fatos Políticos, apresentado pela jornalista Zumara Colucci. A presidente Dilma Rousseff vai empossar hoje à tarde os novos ministros que foram anunciados na sexta-feira. O governo anunciou na semana passada que o corte de 8 ministérios, mais 30 secretarias nacionais, a criação de um limite de gastos com telefonia, também passagens aéreas e diárias e o corte de 10% na remuneração dos ministros, além da revisão de todos os contratos de aluguel de prestação de serviços, deve gerar uma economia de 200 milhões de reais. Nesta reforma, que teve a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos focos foi acalmar o PMDB. O partido ganhou mais um ministério e mais força no governo. Zumara, essas reformas administrativas também atingem os municípios, né? Sim, Jean. Vários municípios da nossa região anunciaram cortes de cargos, redução de diárias, redução de salários para se adequarem a esse momento. A Prefeitura de Passo Fundo também entra no processo de contenção. O prefeito Luciano Azevedo anuncia hoje uma mini-reforma administrativa que inclui a extinção de cargos de confiança. Nós temos notícias boas também, né, na iniciativa privada? É isso mesmo, Gia. Reduzir gastos públicos, aliás, é sempre uma boa notícia. Desde que não atinja, obviamente, o atendimento ao cidadão. Mas quem comemora bons resultados são os empresários que apostaram na Construmóveis deste ano. Encerrada neste domingo, bons negócios fechados e muitas prospecções de negócios para os próximos dias. É o setor produtivo usando da criatividade para se manter no mercado. Quem não foi, se arrependeu. Ok, muito obrigado, Zumara. A obesidade não é apenas um problema dos seres humanos. Animais domésticos também necessitam de cuidados com o peso. Você vai ver agora na reportagem quais são os maiores problemas que os animais enfrentam e como prevenir que o seu bicho de estimação sofra com isso. A obesidade hoje é uma das maiores causadoras de doenças cardiovasculares e ortopédicas. Mas essa não é uma realidade só das pessoas. Os animais domésticos sofrem da mesma forma e as causas desse aumento de peso podem ser atribuídas ao dono.
Como o proprietário trouxe o animal agora mais para dentro de casa, ele acaba oferecendo o que ele come. Além da ração, que é uma alimentação balanceada, ele oferece também os petiscos e as comidas extras, né? Que é o que normalmente ele está acostumado a comer. E isso é desnecessário ao animal, né? E acaba causando excesso, né, de gordura, que é a obesidade. A castelhana tem 9 anos e pesa 15 quilos. O peso ideal seria próximo de 10. Pode parecer pouco, mas esses 5 quilos fazem toda a diferença. O sobrepeso diminui a expectativa de vida do animal, além de trazer diversas doenças. As principais doenças estão relacionadas à hipertensão, né? E o fato da hipertensão vai sobrecarregar o coração e, consequentemente, doenças cardíacas, né? O sobrepeso também sobrecarrega as articulações e, com isso, as doenças ortopédicas, né? E também a diabetes, mellitus ou insípidos, né? Que pode acontecer tanto no cachorro quanto no gato. Ter um animal doméstico com sobrepeso é bem mais comum do que imaginamos. E para evitar que ele sofra com essas consequências, alguns cuidados devem ser tomados. Ele precisa passar por uma consulta, né, com um veterinário para poder determinar qual vai ser o programa para emagrecimento. Normalmente ele consiste numa ração de uma qualidade boa, né? E para esse propósito, que normalmente são rações que têm mais fibra, né, do que qualquer outra coisa, exercícios diários, mas daí a gente precisa começar com exercícios leves, né? Não adianta colocar o animal a correr nos primeiros dias, né? São exercícios leves e vão aumentando gradativamente, né? E a retirada desses petiscos e de comida que não é necessária aos animais. Foram escolhidos neste domingo em todo o país os novos conselheiros tutelares. Em Passo Fundo, 70 candidatos concorreram a 20 vagas oferecidas, 10 para cada uma das micro-regiões. Na micro-região 1, foram eleitos Paula Zanon, Débora Ferraz dos Santos, Patias, Guacira e Glauco Franco. Já na micro-região 2, foram eleitos Aline Gueuser, Gabriela Merlim, Marlene Silvestrin, Cássia Gazola e Sargento Lúcio. A posse dos conselheiros acontece no dia 10 de janeiro de 2016. E começou a valer neste mês de outubro o pagamento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para Trabalhadores Domésticos, além de outros direitos. O benefício, que antes era opcional, passou a ser obrigatório para os empregadores. Para falar sobre esse assunto e explicar um pouco como vai funcionar toda essa dinâmica, a nossa convidada de hoje aqui no Canal de Notícias é a advogada e professora de Direito da UPF, Edmara Risso. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV. Obrigada pelo convite mais uma vez. Professora, eu acho que é importante explicar quais são os direitos dos empregados domésticos e os deveres dos patrões. Isso. Bem, desde 2013, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 72, os direitos dos trabalhadores domésticos praticamente equivaleram aos demais trabalhadores. Afinal de contas, não havia mais razão social para manter a diferença. Então, hoje, do ponto de vista trabalhista, há uma equivalência. Tanto é que, desde o ano passado, eles têm direito aos adicionais noturno, de hora extra e assim por diante. Faltava exatamente a regulamentação do Fundo de Garantia, o que veio agora, então, recentemente, e a partir de outubro, com recolhimento em novembro, os empregadores domésticos precisam regularizar a situação em todas as suas residências. Isso vai começar a valer a partir de novembro agora, então? Isso, é a competência... como é que funciona? Como é que vai ser, professora? Isso. É a competência de outubro, ou seja, a partir do dia 1º de outubro já é devido, mas o recolhimento efetivo se dá a partir do mês de novembro. Sempre a competência se recolhe no mês seguinte. Certo. Até agora, nós recolhíamos a contribuição previdenciária, aquilo que a gente chama de INSS, num carnê que a gente adquiria na livraria ou, se não, numa GPS que nós imprimíamos via internet. Agora, a contribuição previdenciária ao INSS e o FGTS serão recolhidos por uma guia emitida no E-Social, que é um braço, digamos assim, do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Aquilo que a gente costuma chamar de Big Brother do governo. Então agora é online o negócio? Online, exatamente. As pessoas precisam, então, os empregadores domésticos,
que são aquelas pessoas que admitem pessoas a trabalhar, pessoas físicas a trabalhar no âmbito residencial, como, por exemplo, a empregada doméstica propriamente dita, a babá, o cuidador de idoso, todos esses são exemplos de empregados domésticos. Certo. Esse empregador doméstico vai até o site do governo e-social, tudo junto, .gov.br, faz o seu cadastro, há um guia explicativo bastante esclarecedor de como isso deve ser feito. Ele precisa incluir dados do empregado, dados do empregador dele próprio, dados do contrato de trabalho e depois, todos os meses, ele emite a guia a partir dos valores efetivamente pagos para o empregado doméstico. Professora, é importante esclarecer que esses dados que a senhora está falando, no caso do empregador, tem a ver também com o imposto de renda, né? As últimas 2 declarações. Isso, para conseguir fazer o seu cadastro, o empregador vai precisar incluir o número do recibo da declaração do imposto de renda relativo ao ano 2013 e 2014. Os exercícios 2012 e 2013, no caso. Certo, e aí tem um incentivo do governo para a pessoa fazer isso, né? Tem. Tudo aquilo que for recolhido a título de contribuição previdenciária pode ser abatido no imposto de renda devido pelo empregador. Ah, muito adiante, bom. Quando da declaração do imposto de renda. O piso regional hoje está em quanto, professora? R$ 1.080 para os empregados domésticos. Que trabalham 40 horas. Isso, aqueles que trabalham 44 horas, 44 que fazem 44 horas na Isso. semana. E é importante que a gente diga também que quem trabalha proporcionalmente, digamos, 3 dias por semana ou durante meio período apenas, recebe proporcionalmente, então o FGTS vai ser proporcional e a contribuição previdenciária também. E é importante ressaltar também que é acima de 3 dias que caracteriza como funcionário, no caso, né, professora? Isso mesmo. O trabalho prestado em até 2 dias é considerado como diarista. E aí uma pessoa que para a Previdência é considerada individual e para questões trabalhistas não tem também, então, a necessidade de recolhimento do FGTS. Professora, quem quiser mais informações, pode acessar aonde? O próprio social.gov.br, há um guia bastante explicativo. Se a pessoa ainda tiver dúvidas, procure o profissional de contabilidade da sua confiança. Os contadores estão preparados, aptos para isso, ou até mesmo os colegas advogados. Mas, por o que deu a entender, o próprio empregador pode, em casa, fazer esse lançamento, podemos dizer assim, né? Sim, pode. É lançamento mesmo que se chama. Faz o cadastro e depois, mês a mês, alimenta o sistema para a impressão da guia que vai ser paga no banco. E ali tem que colocar, inclusive, adicional noturno, se tiver, hora extra, tudo isso aí. A composição, o salário de contribuição da Previdência Social e também a base de cálculo para o FGTS é o total da remuneração, que não é só aquilo que está em carteira, é aquilo que está em carteira mais os adicionais todos do mês. Ok, professora, o site, então, o endereço é esocial.gov.br, ali tem todas as informações. Professora Edmara, muito obrigado pela tua presença aqui e por esses esclarecimentos tão importantes, né? Porque agora começa a mudar um pouco a rotina de quem tem um funcionário em casa, né? Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. E depois do intervalo, no quadro Esporte de hoje, as conquistas do ciclista da UPF, Ricardo Machado. E ainda vamos começar mais uma série de reportagens aqui no canal de notícias. Desta vez, o assunto é alimentação saudável para as crianças. A gente já volta.